Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional, hoje estudando o Evangelho de João, capítulo 13, o famoso momento onde Cristo Jesus lava os pés dos seus discípulos, dando uma prova de amor e serviço, deixando para cada um de nós um exemplo de humildade a ser seguido. Quero te convidar então a abrir a Bíblia comigo e ler esse verso. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Cristo Jesus nos deixou um modelo, um padrão a ser seguido. Ele assumiu a forma de servo. Não apenas servo, mas servo sofredor. Aquele que serve em amor ao outro a tal ponto de sacrificar a sua própria vida. Neste cenário, é importante entender como se dava as refeições naquele tempo. As mesas eram bem baixinhas, as pessoas normalmente sentavam com as pernas cruzadas, umas dos lados da outra, ou com as pernas assim de lado, e os pés ficavam muito próximos, tanto da comida como da pessoa que estava ao seu lado. Por conta das viagens, as sandálias ficavam empoeiradas, assim como os pés. Os pés eram extremamente sujos naquele tempo. Então, para uma refeição, era extremamente importante, para o ambiente ficar agradável, que os pés fossem lavados, para não se misturar com o cheiro da comida, para não ficar um negócio ali meio asqueroso, né? Meio ceboso. Dito isso, Cristo Jesus assumiu aquela postura. Meus irmãos, naquele tempo tinha um servo específico para lavar os pés dos discípulos. Cristo Jesus estava naquela casa, mas não tinha então todos esses servos para fazerem essa função. Cada discípulo sentou ali e ninguém quis lavar o seu próprio pé, muito menos o do outro. Foi necessário que Cristo Jesus desse o primeiro passo. Abrisse mão da sua capa, ele então coloca ali em sua cintura esta toalha e vai com a bacia lavar os pés dos discípulos. Sabe, muitas vezes para servir, eu e você precisaremos abdicar da nossa posição de autoridade. Algumas pessoas evitam servir com medo de perder a autoridade, perder a credibilidade, mas deixa eu te falar, uma liderança que serve é uma liderança que tem muito mais autoridade do que aquela liderança que só quer ser servida. Na verdade, uma liderança que só quer ser servida, nós poderemos chamar de chefia, não de liderança. Pois não inspira, não engaja, não partilha com o outro aquilo que o outro realmente deve ser. Eu e você precisamos, à semelhança de Jesus, muitas vezes tirar a nossa capa e pegar a toalha, assumir o lugar de servo. Este exemplo de Cristo Jesus deve ser exercido não apenas na igreja, mas principalmente no lar. Na casa, precisamos ter prazer em servir aos nossos irmãos. O serviço é uma linguagem de amor. Quando nós servimos, nós estamos comunicando que amamos. Aquelas pessoas que recebem o serviço precisam decodificá-lo sempre com amor.
precisam entender como são amadas. Eu gosto muito de uma frase que há algum tempo eu uso: o amor que presta é o que serve. O serviço e o amor estão intimamente ligados. O cuidado é exercido por meio do serviço. Cristo Jesus, naquele momento, começa a lavar os pés dos discípulos, mas Pedro se nega. Pedro acha um absurdo o seu mestre ter que tocar em seus pés e tirar as impurezas que ali estavam. Sabe, Cristo Jesus fala para Pedro que se aquilo não fosse permitido, ele não teria parte alguma com Pedro. Pedro diz, então lava minhas mãos, a minha cabeça, e Jesus diz, calma, Pedro, quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Sabe, este trecho nos ensina algumas coisas importantes. A primeira delas é a reluta que eu e você temos, às vezes, de expor para o Senhor aquilo que são as mazelas, não físicas, mas da nossa alma. Quantas vezes eu e você nos negamos em confessar o pecado, escondemos, vivendo uma vida paralela, achando que Deus não vai dar conta disso. Ele tem poder para purificar todo e qualquer cenário. Ele coloca a mão onde ninguém quer colocar. Se existe uma dureza de coração, uma impureza em sua alma, deixa ele acessar, deixa ele tocar, deixa ele purificar. Não se esconda de Deus. Não queira esconder a sujeira do Senhor, pois ele está apto a te purificar. O texto vai avançando e ele diz, vocês estão todos limpos. Mas ele faz uma ressalva, ele entendia que existia um ali que iria traí-lo e esse não estava puro. Ele não estava limpo. E ele está falando não da parte física, mas do coração. É nítido que aquilo que Cristo Jesus está fazendo no externo simboliza nitidamente o que ele quer fazer aqui dentro, no interno. Ele conclui a sua afirmação dizendo, vocês me chamam de mestre, Senhor, e assim o fazem porque eu sou. Se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. Cristo Jesus está nos ensinando algumas coisas importantes aqui a respeito do serviço. A primeira é que ele mesmo se tornou servo. E eu e você precisamos batalhar dia após dia para nos tornar servos. Servos não apenas do Senhor, mas servos uns dos outros. O texto nos fala também que o cumprimento deste serviço é uma obediência. Quando eu e você servimos, na verdade, nós estamos seguindo as palavras do Mestre. Nós imitamos a sua conduta, mas nós servimos porque queremos obedecer e agradar ao Senhor. Por fim, o que esse texto nos ensina é que a posição de maior prestígio no reino sempre será a de servo. Sempre será daquele que olha com misericórdia para o seu próximo, que está pronto a cuidar, a servir e a amar. Que Cristo Jesus, no dia de hoje, possa nos inspirar a sermos cada vez mais servos dele e uns dos outros, e que possamos permitir hoje que ele acesse a nossa alma e tire toda a impureza. Vamos orar. Pai bondoso e querido, obrigado por tua palavra. Continua ministrando ela em nossos corações. Nos faz entender a grandeza do teu evangelho. Ó Pai, precisamos tanto de ti. Nos ajuda, Senhor, a assumirmos uma postura de servo. Nos ajuda, Pai, a servir não apenas ao Senhor, ao reino, mas às pessoas que nos cercam. E nos ajuda, Pai, a reconhecer o serviço também destas pessoas. Quantas vezes, ó Pai, nós ignoramos o amor, o carinho, o cuidado que é externalizado por meio do serviço em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a viver cada vez mais uma postura que te agrade, em obediência. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Até amanhã às 21h30.